eu sou a instrutora Bruna e hoje eu e o professor Paraíba vamos estar falando na live de hoje sobre como colocar o preço nas suas aulas de capoeira. E a gente vai explicar também a respeito de por que colocar o preço nas suas aulas. Por quê? Você sabe explicar por quê? Por que eu devo colocar um preço nas minhas aulas? Que valor eu posso cobrar pelas minhas aulas? Em que você deve se basear para precificar suas aulas? Então, a gente vai estar falando a respeito desse tipo de coisa, como colocar um preço nas suas aulas. A gente vai estar falando não só um preço no valor, digamos, entre aspas, de sentimental, o valor que a sua capoeira deve ter, você como profissional, mas um preço específico também. Pessoal, então, olha só, vamos começar, vamos dar início, né? Esse tema aí que é tão pertinente, principalmente se você é um capoeirista e alguma vez você já desejou se tornar um profissional de capoeira, que a gente fala que é o quê? Um profissional de capoeira são aquelas pessoas que trabalham em estabelecimento, seja academia, seja escola, Sim. seja né, viajando aí, dando cursos em vários lugares. Então, isso aí são alguns, né, alguns dos ramos, alguns dos mercados que você, como capoeirista, você poderia adentrar, você poderia galgar aí como profissão, né, dentro da capoeira para você. Então, alguma vez você já pensou, fala assim, cara, eu vou dar um curso, vou dar uma aula, se eu tiver uma turma, quanto que eu vou cobrar pela minha mensalidade? Então, né, isso é uma questão muito importante da gente se ligar disso. Às vezes até para saber mesmo, quando chegar lá a sua oportunidade, quando alguém te chamar, quando você iniciar o seu trabalho, quando você quiser se tornar aí um professor de capoeira, e você também que já é um profissional de capoeira, já é um professor de capoeira, de repente você vai entender aqui algumas coisas que você talvez não tinha pensado ainda sobre valores, sobre preço mesmo de mensalidades. A primeira coisa que a gente vai falar então é como saber se a sua mensalidade ela tá cara, se o preço, né, se for outro tipo de produto, se o seu preço ele tá caro ou ele tá barato. Se você está cobrando barato pelo esse curso que você está dando, se você está cobrando barato pelas aulas que você está dando, na academia ou na escola, né? Quanto que você vai cobrar pelo aquele curso, pelaquela aula que alguém te convidou para dar e falou, ei, qual é o seu cachê? Então, enfim, tem algumas coisas que você pode se basear para poder conseguir entender isso daí, né? Se está caro ou se está barato, ok? E isso vai depender, gente, se está caro ou se está barato, do valor percebido. O que é o valor percebido? É o quanto você percebe que aquilo tem um valor para você. Então, já de antemão, o valor, se está caro ou se está barato, vai mudar, vai variar de pessoa para pessoa, né, do objetivo que a pessoa tem. Tá? A classe social, às vezes, vai influenciar. Então, o valor percebido é isso que determina, e vocês vão ver que esse valor percebido, às vezes, ele está ligado com qualidade, às vezes ele está ligado com reconhecimento, às vezes ele está ligado com outras coisas, tá? Mas é o valor percebido. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro para vocês. Por exemplo, quando a gente, né, principalmente casais, né, conhece isso, sabe muito bem, então quem namora também vai se recordar disso daí, e quem talvez não namora e nem é casado, mas já viu essa situação se acontecer. Já aconteceu alguma vez. Uma mulher olha para um vestido e ali na faixa de 70, 100 reais. Para o homem, aquele valor ali, ele não sabe exatamente se está caro ou se está barato. Geralmente para ele está caro, porque é muito normal que as peças femininas, às vezes, custam bem mais caro do que a gente acha que deveria custar. Nós homens, pelo menos, imaginamos. Então, é normal. Se o homem olhou lá um vestido lá que estava 100 reais, aí a esposa dele falou assim, nossa, está muito barato esse vestido, nossa, que vestido barato. E o homem acha e fala o seguinte, nossa, não está barato não. Por quê? Ele está se baseando em as peças masculinas. No mundo dos homens, vestido não é uma peça que ele veste normalmente, né? A maioria das vezes não. Então, esse não é uma peça do vestuário dos homens. Então, aquilo não tem para ele um valor percebido. Logo, para ele, os vestidos, por mais baratos que sejam, vão soar como se fosse caro, dependente do valor que fosse. Às vezes, o vestido de 30 reais ele poderia achar que é caro, porque ele não tem uma noção de preço de vestidos, entendeu? Agora, para a mulher, não. A mente dela, aquilo é uma peça do dia a dia. Ela está acostumada a ver valores relacionados àquilo. Então, ali ela vai ter um valor percebido diferente do homem. Para ela,
aquilo ali, de repente, tem muito valor, principalmente dependendo da marca daquele vestido, dependendo, né, de que confecção, que coleção que foi, quem usou, enfim, tem várias outras coisas aí que mexem, né, com o valor daquele produto. Mas a percepção é a chave para você conseguir entender se uma coisa é cara ou se uma coisa está barata. Então, na hora de você precificar as suas aulas, lembre-se disso, que está muito relacionado ao valor que ela agrega àquelas pessoas, que de repente vai ser diferente. De repente, suas aulas vai agradar muito bem as mulheres, os homens, o pessoal da classe social A, o pessoal da classe social C, vai depender de N fatores que a gente vai estar discorrendo aqui durante essa live, que vai ajudar vocês a, de repente, cobrar um valor justo e adequado, né, apropriado aí para o mercado, tá bom? E um outro ponto, né, se for um produto igual aos demais que existem, por exemplo, se as suas aulas elas são muito parecidas ou muito iguais às demais aulas que existem no mercado, as pessoas não vão... Quer dizer, vai ser difícil você justificar um preço muito acima. Por exemplo, se as suas aulas são iguais, né, tem 10 mil pessoas que dão a aula do mesmo jeito que você, ensina os mesmos movimentos, as mesmas coisas, da mesma forma. Seu produto é igual dessa forma. Então, dificilmente você vai conseguir cobrar algo muito diferente do que eles cobram, tá? O seu valor vai ter que ficar ali mesmo tabelado. E agora, também, se as suas aulas, elas agregam, o valor percebido delas é muito acima. Às vezes a pessoa ensinando a própria capoeira quase que da mesma maneira, mas às vezes a forma de falar da pessoa é diferente. Às vezes a profundidade que ela tem nos conteúdos da própria capoeira é diferenciado. Então, o valor percebido dessas aulas eleva o preço do produto. Entende? Então, as pessoas que estão ali, elas vão ter uma sensação que está barato. Pelo valor que está ali, está agregando muito mais valor do que elas imaginavam. Deixa eu dar mais um exemplo. Roupa da Nike, da Adidas, são duas empresas que produzem roupas, né, esportivas, tênis ali também, que são parelhas. Logo, você não vai ver uma discrepância de valor muito grande entre uma e outra, mas talvez em relação a outras marcas do mercado esse valor seja maior. E às vezes a qualidade do produto justifica. Às vezes custa mais caro porque a qualidade é muito melhor, mas às vezes não. Às vezes o próprio reconhecimento daquela marca, o quão aquela marca já é forte, o quanto aquela marca tem credibilidade, quantas pessoas já usam aquela marca. Vamos fazer agora uma relação com as suas aulas de capoeira e com você, professor de capoeira ou mestre de capoeira. Se você é um mestre já, que tem um reconhecimento, ou um professor que tem um reconhecimento muito grande, o que acontece? Você tem a possibilidade de cobrar um pouco mais pelas suas aulas, dependendo de qual o tamanho desse reconhecimento e essa credibilidade que você tem no mercado. O que pode indicar um pouco dessa credibilidade? Por exemplo, a quantidade de convites você recebe para poder dar aulas. Em outros lugares, isso pode talvez justificar o seu cachê ser um pouco mais alto quando você, né, vai dar um curso em outro estado, em outra cidade, em outro país, enfim, relacionado a isso. Então, até mais um exemplo relacionado a isso ainda. Ó, em Harvard, se você fizer um curso qualquer, básico, em Harvard, provavelmente esse curso vai ter muita credibilidade para quem estiver olhando ali o seu currículo do que esse curso que você fez, às vezes até um pouco melhor do que você fez, um pouco mais completo, às vezes não era um curso básico, mas foi feito numa universidade que ninguém conhece, numa instituição que ninguém conhece, ou tem pouco, tem pouco valor essa instituição, ela é pouco reconhecida, tem pouca credibilidade. Ainda que o curso tenha sido, você gostou do curso, essa universidade, essa instituição ainda não provou o seu valor no mundo. Logo, ela paga o imposto. Por conta disso, ela não consegue cobrar um valor, ainda que entregue uma qualidade boa, entende? Então, essas coisas você tem que considerar relacionado às suas aulas, quando você for precificar, tanto na escola, tanto na academia, quando você for viajar para dar um curso. Esses pontos a qual eu falei aqui vão saber, você vai conseguir identificar se você está cobrando demais, se está cobrando de menos, tá? Isso que vai mostrar o valor percebido.
o quanto as suas aulas agregam para as pessoas, o quanto as pessoas desejam a sua aula. Mas e aí, no que você deve se basear, então, na hora de determinar o preço das suas aulas nas escolas, nas academias? Primeiro, a gente tem que tomar como base as outras atividades da escola. Lógico que a gente vai considerar também o tempo das aulas, o número de vezes na semana. Então, vamos supor que eu vou começar a trabalhar numa escola, a primeira vez que eu estou trabalhando lá, e eu vou perguntar à dona da escola, olha, tem alguma outra atividade aqui, depois da grade, que você já oferece? Aí vamos supor, a gente tem balé aqui na escola. Então, você pode perguntar à dona da escola, e quanto que é o valor da mensalidade? Quantas vezes na semana o balé acontece aqui na escola? Qual que é o tempo da aula? Então, você tem que se basear nisso. Então, às vezes, a dona da escola vai te falar, olha, o balé é R$100, só que aí é R$100, mas é 2 vezes na semana. Igual, a gente, geralmente, a maioria das escolas que a gente trabalha, na verdade, todas as escolas que eu e o professor Paraíba trabalhamos, a gente trabalha com uma vez na semana só. Até porque a gente otimiza o nosso tempo de aula, a gente tem uma metodologia, a gente tem um método ali que em uma aula a criança vai conseguir absorver super bem o aprendizado, vai conseguir aprender normalmente também. A nossa aula é mais voltada ali para uma vez na semana. Então, você tem que olhar isso daí. Então, se o balé é R$100, mas é 2 vezes na semana, então você vai se basear nisso. Lógico, você já não vai chegar, já que o balé é 2 vezes na semana e R$100 a mensalidade, então eu vou cobrar metade do preço. Você pode ali cobrar um pouquinho acima, colocar um valor ali de R$60, mais ou menos, né? A gente também, acho que o capoeirista ele tem muita mania de desvalorizar a capoeira. O próprio capoeirista desvaloriza a capoeira. Acho que a capoeira tem que ser mais barata que as outras atividades. Por que a capoeira tem que ser mais barata que as outras atividades? Né? Então, você se baseia nesse sentido. E não vai já jogar lá para metade do preço, joga ali na faixa de uns R$60, mais ou menos, para manter um padrão um pouco melhor também, para não jogar para baixo demais também. Em relação a número de vezes na semana, já que você dá uma vez só por semana, você coloca um tempo ali de 40, 50 minutos, depende da escola, né? Mas a gente trabalha também nessa faixa de 40 a 50 minutos. Outra coisa que você tem que se basear na hora de determinar o preço das suas aulas é se o preço delas estiverem muito desproporcional. Por exemplo, se eu for numa escola, o balé for R$100, porém é uma vez só na semana e você olha, geralmente é muito raro a gente ver isso, né? Poxa, R$100 uma mensalidade do balé, por exemplo, e 40 minutos de aula só uma vez na semana, geralmente isso é algo bem acima do padrão que a gente vê. Então, se o preço for muito desproporcional, ou para cima, ou para baixo, né? Ou para mais ou para menos, você tem que considerar isso também, você tem que ter um tato. Então, se você chegar lá, viu que o balé, por exemplo, tem R$100, né, a mensalidade, uma vez só na semana, mas você pergunta à dona da escola, olha, como que está a quantidade de alunos do balé? Tem bastante aluno? E a dona da escola, se ela falar, não, tem muito aluno, tem bastante gente participando, então você vai perceber que aquela escola é um tipo de escola que pode sim ser cobrado R$100, que os pais vão ter condições de pagar. Agora, tem escolas que a gente já foi, que uma outra atividade que tinha lá era no valor mais ou menos de R$100, só que o cara ele só não conseguia ter aluno. Era 5, 6 alunos. Então, você tem que ter esse tato. Então, se o cara está ali trabalhando durante muito tempo, durante o ano ali, a mensalidade está muito alta, e ele não está tendo alunos, é sinal de que a mensalidade está alta demais para aquele padrão ali daquela escola. Tá? Você tem que analisar isso tudo. Até porque nós trabalhamos em muitas escolas particulares, mas tem escolas particulares que são de bairros da Zona Norte, tem escolas particulares que são de bairros da Zona Sul. Então, tem essa diferença de preço também. Então, você vai se basear aí nisso. Se você viu que está muito cara a mensalidade e está tendo pouco aluno, então joga um pouco mais para baixo. Eu repito, não quer dizer que você vai jogar lá embaixo e desvalorizar a capoeira, não, tá, gente? Você vai jogar a capoeira lá para R$10 a mensalidade. E entrando nesse sentido, outra coisa que você vê também em relação a valores desproporcionais é se o valor não está desproporcional demais em relação à desvalorização do preço. Né? Se chegar lá e o balé é 2 vezes na semana e R$20 a mensalidade, não tem condições. É um valor muito abaixo. A pessoa, na verdade, o capoeirista, se ele cobra R$20 a mensalidade para trabalhar 2 vezes na semana, ou que seja uma vez na semana, ele está prostituindo a sua profissão.
Ele está desvalorizando a sua profissão. Então, você tem que trabalhar ali também com uma faixa ali, com uma média. Lógico, isso depende ali da região, repito, né? Depende do bairro. Mas, poxa, gente, R$ 20 a mensalidade ali para trabalhar uma vez na semana só, ou 2 vezes na semana, o que for, é muito abaixo. Então, joga ali um padrão mais ou menos, igual na nossa cidade, a gente trabalha ali com a faixa de pelo menos R$ 50 a mensalidade. Alguns bairros, né, a gente consegue cobrar um valor um pouco maior e outros bairros a gente cobra nessa faixa aí de R$ 45 a R$ 50. Você tem que ter esse tato. Então, primeira coisa, repetindo aqui, tome cuidado com as bases, né? Tome como base as outras atividades da escola. Você vai olhar ali quanto que está mais ou menos as outras atividades que a escola oferece. Se a escola não tiver nenhuma atividade, igual tem escolas que a gente trabalha que não tinha e algumas até hoje não tem outra atividade. Então, você vai fazer um padrão, você vai jogar um valor padrão, um valor que não é caro demais e nem um valor que é baixo demais. Tem que ter um balanço, tá? Então, você vai fazer isso. Então, tome como base as atividades das outras escolas. Se não tiver atividade, toma uma base aí que vai ficar razoável. E também, se o preço dela estiver desproporcional, você vai igualar ali para deixar de uma forma que fique um preço justo, tá? E que vá valorizar a sua arte. Deixa eu fazer uma consideração aqui. O mestre China, não sei se está aí nos assistindo ainda, mas ele fez um comentário. Eu acho que ele tem, na verdade, uma dúvida em relação a algo que eu falei aqui. Então, dando um esclarecimento, tá, mestre China? Olha só, se você chega numa academia e as pessoas falam que as suas aulas têm que ficar mais abaixo do que, não sei se eu entendi certo, tá? Que o valor da capoeira tem que ser mais barato do que as outras aulas, você não tem que aceitar, tá? Então, olha só, pessoal, como eu disse, as suas aulas, queira você ou não, o valor das suas aulas não é você que determina. Você fala, não, vai custar tanto. Você pode querer colocar o preço que você quiser, se a sua aula não se garantir. Por exemplo, se você quiser cobrar mais, por exemplo, você chegou na academia, o box é R$ 100. Não, você cismou que a sua capoeira vai custar 200. Ninguém é bobo hoje em dia. Se você colocar R$ 200 lá, você tem que justificar. Você tem que justificar. Aqueles R$ 200 tem que parecer barato. E como que aqueles R$ 200 parece barato? Se a sua aula gerar um valor que R$ 200 é barato. As suas aulas têm que trazer um benefício para a pessoa que está lá praticando, para ela achar aqueles R$ 200 barato. Então, você nunca esteve no controle de qual vai ser o valor das suas aulas. Concorda comigo? Se você colocar um valor muito acima e as pessoas têm uma percepção, as pessoas fazem as suas aulas e falam assim, não justifica esse preço que essa pessoa está cobrando porque ele ensina mal. Não adianta que você querer botar preço lá em cima. Entendeu? Então, olha só. Se você sabe que você dá uma boa aula, você garante ali o seu preço, iguala o preço com as outras academias. Agora, se você acha que não, o que eu acho que já não é uma coisa boa, né? Que se você tem que buscar cada vez mais desenvolver suas habilidades para poder dar aulas e cada vez aulas melhores, que é o próximo tema que a gente vai entrar aqui agora, tá? Então, olha só, quando eu chego numa academia e eu pergunto o preço das outras atividades, porque eu quero saber a quantidade de tempo que eles dão, eu quero saber a quantidade de dias, igual a instrutora Bruna falou, para basear isso também, porque as pessoas não são bobas, tá? Não são bobas, por mais que às vezes a sua aula, para justificar, às vezes, se a sua aula for um dia só, ser o mesmo preço de outra aula que é 2, igual eu falei, a sua aula tem que ter um valor percebido surreal para a pessoa poder ficar lá e a turma ficar cheia, tá? Então, vocês vão ver que isso depende de alguns objetivos, tá? Tem alguns objetivos. Tem vezes que você vai querer primeiro encher sua turma. Então, as pessoas não tiveram chance de provar a sua aula. Então, às vezes, você chegar lá e jogar a mensalidade mais cara da academia, não vai justificar. Mas dependendo, a sua metodologia de aula é tão boa que a sua turma vai lotar, que de repente no ano seguinte você vai ajustando ali a sua mensalidade e de repente a sua atividade, a capoeira, pode ser a mensalidade mais cara daquela academia, tá bom? A mesma coisa no ambiente escolar. Se as suas aulas elas estão tão procuradas, estão tantas pessoas querendo fazer as suas aulas e a sua ficha, né, sua lista, né, tá cheia ali, você está recusando o aluno, com certeza
você se cobrar mais, as pessoas vão pagar, porque as suas aulas merecem esse valor, tá? É justo você cobrar por isso, porque você se esforçou, você produziu para isso, você se profissionalizou, você pesquisou, você fez cursos, você se tornou um profissional para ter a sua hora-aula diferenciada no mercado, tá bom? Então, a gente nunca teve controle, pessoal, sobre o valor que vai ser a nossa mensalidade. É sempre um valor percebido, que está na outra pessoa, que está experimentando, que está fazendo a sua aula. E é algo que eu vou entrar com um tema semelhante aqui agora, que é o seguinte: por que você nunca deve ensinar de graça? Tá? Por que você nunca deve ensinar de graça, pessoal? Isso daí, algumas pessoas batem nessa tecla e não querem sair dela, tá? Mas hoje você vai entender isso, tá bom? Abre aí a sua mente e você vai entender isso. Por que a gente não deve ensinar de graça? Porque as pessoas não se comprometem quando você ensina de graça. Ah, mas tem o Joãozinho, a Mariazinha que eu dei oportunidade, que ela foi, papapá. Olha, isso é 1 em 1 milhão. Isso é 1 em 1 milhão. Eu ainda não vi isso acontecendo na prática. Se eu dei alguma bolsa, não funcionou. Se eu vi outras pessoas dar bolsa, não funcionou. Todo mundo que eu vi ensinar as pessoas de graça. Não, presta atenção, não é aquilo que você ensina fora da sua aula. Às vezes você está lá no final de semana, você marca um treino ali que não faz parte, né, das mensalidades que a pessoa paga para poder treinar 2 vezes ou 3 vezes durante a semana. Por que você não deve ensinar de graça? Porque as pessoas não se comprometem. Existe um balanço. Enquanto o valor que você pode colocar nas suas aulas por conta disso. Se você cobrar demais, se você cobrar muito mais do que as suas aulas valem, e lembra, o que é muito mais? Muito mais é o valor que as pessoas percebem. O quanto as pessoas percebem que a sua aula agrega, que a sua aula é boa, que elas se conectam com você. Isso é o valor da sua aula. Então, se você cobra muito mais do que isso para as pessoas falarem assim, nossa, não justifica. Esse preço que esse cara coloca nessa aula não justifica esse preço que ele está colocando na aula. Então, isso que a pessoa está dizendo? Ele não está agregando para cobrar tanto assim. Que não está certo, que não está errado. Vai depender de quanto você quer, né, ser um profissional e que nível, que padrão você quer. Tem marcas de roupa que elas decidem. Olha, eu quero trabalhar com qualidade C e com preço D. A pessoa decide. O dono da fábrica decide. Do mesmo jeito que o outro decide também. Eu quero trabalhar com produto nota A. E ele, com certeza, ele vai ter um custo muito maior para produzir o produto de nota A. Do mesmo jeito que o outro que escolheu um produto de nota C, ele tem um custo menor para produzir. Por isso justifica ele vender mais barato. Tá? Então, a gente vai ter essas relações também sobre as suas aulas de capoeira. Ok? Isso, você não tem como fugir disso. Então, tem um balanço. Se você cobrar 0, se você dá bolsa, as pessoas não se comprometem. Não se comprometem. E quando elas não se comprometem, não quer dizer que você somente está sendo prejudicado ali porque a pessoa não está pagando e mesmo assim não está fazendo. Mas você está deixando tá? Você, quando permitiu isso, você está meio que terceirizando a sua função como ali, o seu produto, né, a eficiência do seu produto. Vamos dizer assim. Por quê? Se você não põe esse valor, a pessoa não compromete, chega no final, ela aprende ou não aprende? Ela se torna um melhor capoeirista ou um mau capoeirista? Ou ela sai da capoeira? Então, às vezes, algumas pessoas vão sair da capoeira porque você não colocou um preço. Você não determinou um preço para aquela pessoa poder se comprometer, fazer as suas aulas da forma que ela tem que ser aplicada. Às vezes você é um excelente professor. Às vezes você tem profundidade naquilo que você fala. Às vezes você faz as pessoas se conectarem com você, te dá atenção. Você faz isso muito bem. Mas as pessoas não se comprometem com as suas aulas, então elas não tiram 100% de proveito das suas aulas. E isso muitas das vezes se deve ao fato de você não colocar um valor para a pessoa poder pagar. Beleza, pessoal? Então, lembre-se sempre disso. E tem um outro ponto.
Dar desconto. Dar desconto. Eu tenho uma política de o mínimo de desconto possível. Quando for, sempre que possível, não dê desconto. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque um aluno seu que você dá desconto na mensalidade, por menor que seja esse desconto, quando você tira esse desconto, esse aluno sai. Esse aluno sai porque ele está ligado no valor moeda. Ele se ligou em você, ele aceitou as suas aulas pelo valor moeda. E você, ó, escuta essa. Você não quer ser conhecido pela pessoa que dá desconto. Você, como profissional de capoeira, que quer que seja, né? Você quer ser reconhecido pelo valor que você gera para as pessoas, pelo quanto as suas aulas são boas, pelo quanto você agrega para a pessoa em diversos sentidos, ali técnico, tático da capoeira ali, e também de outros lados, que a capoeira avança, né? O seu próprio social, né? A conectividade, a inclusão com as pessoas, a aproximação, que é muito importante também. Então, você quer ser reconhecido pela pessoa que dá desconto, pela pessoa que, né, que faz a sua aula, pelo cara que dá desconto, ou por você ser o cara que agrega valor. Eu acredito que você quer ser o cara que agrega valor, tá? Então, não trabalhe de graça. Não trabalhe de graça. Eu poucas vezes não, eu nunca vi, eu mesmo, com esses olhos, eu nunca vi nenhuma vez isso funcionar. Bolsista se tornar grande capoeirista, grande profissional, grande cidadão, toda vez. Pelo contrário, eu vi grandes pessoas com um potencial enorme se perderem. Talvez o preço fez a diferença. Se a pessoa não se comprometeu a pagar um valor ali que seja de 50, de 100 reais ali numa mensalidade, dificilmente essa pessoa vai se comprometer em absorver 100% o conhecimento que você está passando para ela. Achei interessante você falar isso daí, que eu lembrei de uma situação que aconteceu com a gente, né? Eu dou aula em uma academia aqui na cidade e chegou uma pessoa para perguntar, olha, a minha namorada, ela queria fazer capoeira, mas ela queria fazer só uma vez a semana. E não é porque ela trabalhava, não é porque ela não tinha condições de fazer as 2 vezes na semana, que a academia que eu dou aula acontece em 2 vezes na semana. Mas era porque ela simplesmente queria fazer só uma vez na semana. E lá nessa academia a mensalidade era R$70. E aí ele falou, olha, quanto que é para fazer uma vez na semana? Eu tenho certeza que ele pensou que já que a mensalidade é R$70, eu cobraria então para fazer a capoeira por R$35, né, metade do preço, para ela fazer uma vez na semana. E não foi o que eu fiz. Eu falei, olha, a mensalidade aqui é R$70, então se ela quer fazer só uma vez na semana, o valor da mensalidade eu consigo abaixar no máximo para você para R$60. Ele, nossa, mas R$60 uma vez na semana? Caramba, mas é muito pouco. R$10 de diferença só. E, gente, olha só. Hoje que eu conversei com ele, eu expliquei para ele por que eu cobrei esse valor, e que é justamente também o que o professor acabou de explicar aqui sobre agregar valor e muito mais. E ele entendeu. Né? Mas, ao mesmo tempo, lá no fundo, porque tem pessoas, gente, que vão procurar naquela malandragem de querer desconto, de querer já começar desvalorizando a sua arte. E o que eu entendi ali? A pessoa que ela entra numa atividade, que ela quer fazer uma atividade, e ela já não quer nem começar direito, quer fazer só uma vez, quer fazer de qualquer jeito, geralmente essa pessoa ela não vai valorizar o seu trabalho, ela vai ser uma pessoa que vai ficar faltando, que não vai ser frequente nas aulas, entendeu? Não. Então, a pessoa, igual ele falou aqui, a pessoa que ela investe um dinheiro a mais, que põe um valor a mais ali, ela valoriza muito mais. Igual eu já estudei quando era menorzinha em escola particular e já estudei, a maioria das vezes foram escolas públicas, mas um tempo eu cheguei a estudar em escola particular e eu valorizava demais o dinheiro que minha mãe sacrificava para eu estar naquela escola particular. Então eu queria levar a sério, não só a escola particular, uma vez que eu fiz um curso de inglês também, presencial, e eu falava assim, gente, minha mãe está investindo um dinheiro para fazer isso aqui. E quando é do nosso bolso, né? Isso porque na época eu era solteira. Mas quando é do nosso bolso, a gente tende a valorizar muito mais. Quando você dá, às vezes, R$10 por uma coisinha que nem tem muito valor, é uma coisa. Agora, quando você tira um valor a mais, algo com mais valor mesmo, você sente muito mais. Então, você tende a se comprometer muito mais, tá?
Então, a pessoa que ela já chega daquele jeito, não quer nem fazer o negócio direito, vou fazer só uma vez na semana e tudo, ela já tende a, provavelmente ela vai te dar dor de cabeça, não vai participar das aulas direito. Agora, um outro aluno da mesma academia, ele foi conversando com a gente, foi puxando assunto com a gente, conversando, perguntando da nossa vida. Ele não sabia que a gente vivia só de capoeira, ele nem acreditava que era possível viver só de capoeira. E ele falou, gente, vocês vivem só de capoeira? A gente vive só de capoeira. Mas só de capoeira? Ele ficou chocado. E ele pensou assim, coitado, né? Eles devem morar debaixo da ponte. Olha só a imagem que ele tinha de quem vive de capoeira e da capoeira, né? Então, eu vi na expressão dele que ele ficou com pena da gente, que ele achou que a gente não sabia nem onde cair morto direito, porque a gente vive só de capoeira. E a academia, essa academia que a gente dá aula, ela é muito longe do bairro que a gente mora. É assim, é zona norte e zona sul, é muito longe. E ele falou, gente, a qualidade das aulas que a gente recebe de vocês aqui, o material que a gente tem disponibilizado, ele mesmo já foi enxergando tudo aquilo. Fora as coisas que eu já falo na aula, eu já agrego muito valor, o professor Paraíba já agrega muito valor na própria capoeira quando a gente está ensinando ela. E ele falou, gente, eu acho assim que é um valor excelente e eu, para ser sincero, até pagaria mais. Vocês merecem muito mais, vocês se deslocam o dia inteiro, trabalham o dia inteiro. Então, eu até brinquei com ele, eu falei, se quiser para pagar mais, não tem problema não. Né? Então, para você ver a diferença. E outra coisa também, o que pode ser alterado nas suas aulas, né, que a gente estava falando sobre valorização, a gente falar a respeito disso, até para as pessoas entenderem, até para as pessoas entenderem a importância, a valorização daquilo ali, o valor que aquilo ali tem de verdade. O que pode ser alterado nas suas aulas para você torná-las melhores e, consequentemente, elas serem vendidas por um valor mais alto? A primeira coisa é a forma como você ensina. O quanto as pessoas conseguem te compreender quando você está ensinando algo, né? Porque, na verdade, as pessoas elas compram clareza. Elas não querem chegar lá, pagar por uma mensalidade de capoeira, seja o que for, e chegar e ficar ouvindo o professor falando e não entender nada do que ele está falando. Né? Então, as pessoas elas compram clareza, elas estão te pagando para aprender alguma coisa. Agora, o quanto você consegue passar isso para elas? Então, a forma como você ensina, assim, altera demais no valor das suas aulas. E eu digo valor não só em quantia e dinheiro, mas o valor sentimental, digamos assim. Tá bom? Então, você precisa ter clareza na hora de ensinar. Aquela pessoa, ela tem que olhar para você e falar assim, caramba, ela faz tornar aquilo tão simples, tão fácil. A forma, quantas pessoas aqui já tiveram um professor de matemática, por exemplo, e ele saiu falando um monte de coisa lá, e assim, assado, tira e eleva a potência, não sei das quantas, não sei o quê. A pessoa nem ensinava direito, parecia que aquele professor estava já no automático, igual um robô. E você ficava assim, nossa, que porcaria, não estou entendendo nada. Agora já chegou um outro professor, eu já tive outro professor de matemática, que falou que chegou assim, de um jeito totalmente diferente, e ensinou de uma forma que eu falei assim, caramba, eu achava que matemática era difícil e está super fácil para me entender, por causa da forma como ele ensinava aquilo. As pessoas até brincam também, né? Que a forma como o professor Paraíba ensina floreios é assim, super fácil de entender. E é verdade, é realmente isso mesmo. E eu, desde quando eu comecei na capoeira, eu pensava a mesma coisa. Às vezes uma pessoa ia me ensinar algum floreio, eu assistia um tutorial e eu não conseguia ver tanta clareza, eu não conseguia aprender tão bem. Aí quando ele pegava e ensinava, a forma como ele explicava, como ele ensinava, me fazia compreender tão fácil aquilo ali, as dificuldades, um detalhe. Então a forma como você ensina faz muita diferença. Tá? Outra coisa, está no seu jeito de ensinar. O seu jeito de ensinar deixa as pessoas mais ou menos interessadas. É igual eu falei aqui. Poxa, já tive professores que eu falei assim, quero ir embora daqui, que aula chata. Agora já tive professores que eu falei, caramba, já passou 50 minutos de aula, não é possível. Né? Quantas vezes aí a gente estava dando aula na academia ou até nas escolas para as crianças mesmo, e a própria criança falou, não tia, mas por que a capoeira hoje durou menos tempo? E às vezes a gente passou 5 minutos da aula sem querer ali, distraiu. Então, o seu jeito de ensinar, ela tem que deixar a aula mais interessante para aquela pessoa. Né? As pessoas elas têm que te achar divertido, têm que te achar atencioso, as pessoas têm que ver que você é paciente na hora de ensinar, que você é dedicado, né? É muito importante isso. E a criança, gente, a criança ela nota quando você perde a paciência para ensinar alguma coisa para ela. Porque tem crianças que, até adultos também, tá? Lógico.
Adulto entende mais ainda. Então tem crianças, ou até adultos também, que vão ter uma certa dificuldade de aprender, e se ele perceber que você já está assim, não é assim, faz assado, não, aí você pega na criança e estressa, a pessoa entende, ela percebe que você não está tendo paciência para ensinar ela. Então é muito importante que a pessoa veja que você tem paciência para ensinar, que você se dedica, que se dedica de uma forma que você realmente quer que a pessoa aprenda. A pessoa tem que ver que em você aquela vontade de realmente querer que você passe o conhecimento para ela. Eu já tive professores também que eu percebi no professor como que ele queria que eu realmente aprendesse. Ele não estava ali só para me ferrar, só para passar uma matéria e que se lasque eu para lá se eu tirar uma nota ruim na prova. Né? Tem professores assim, tem professores que são totalmente diferentes. Então, o seu jeito de ensinar conta muito. A diversão também é muito importante. Você chegar lá e falar assim, gente, vamos fazer aqui 10 queixadas para cada lado, tá? E descansa 1 minuto e vai fazer mais 10 armadas. Poxa, que tédio, né? Principalmente se você trabalha com criança. E não é porque, tem gente que confunde também, né? Não é porque você trabalha com adultos que você tem que ser com a cara fechada, sério, aquela pessoa chata. É lógico, tem que manter uma linha ali, né? Não é tudo piada. Tem que manter realmente uma linha. Mas as pessoas aprendem muito mais quando elas aprendem brincando, até as adultas. Quando você aprende de uma forma divertida, aquilo torna algo muito mais leve para você aprender. Né? Eu aprendi a falar inglês num curso online. E a forma como eu aprendi foi muito divertida. Eu assisti trechos de séries, de filmes, às vezes filmes e séries de comédia, e aquilo se tornava tão divertido para mim que eu aprendi super fácil. Quando eu vi, em 5, 6 meses eu já estava falando bastante o inglês. Em 1 ano eu aprendi a falar inglês fluentemente. Né? Então, quando aquilo se torna prazeroso para a pessoa, ela nem entende aquilo como um fardo. Então, você ser divertido na hora de ensinar conta demais, demais mesmo. E outra coisa, qual a profundidade, né? A exclusividade do seu conhecimento? Quando as pessoas olham para você como um profissional de capoeira, o que elas veem? Que você tem o mesmo conhecimento que qualquer outro capoeirista, que capoeira é luta, é arte, que isso, que aquilo, e queixada e armado meia-lua, é só isso? É um conhecimento raso que elas veem, que qualquer pessoa sabe? Ou elas percebem que você é uma pessoa rara, que você é um profissional exclusivo, um profissional raro ali? Se as pessoas perceberem que o seu conhecimento é um conhecimento até escasso, que poucas pessoas sabem aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando, aí sim você pode agregar mais valor ainda a você como profissional. Né? Então, isso vai te tornar diferente das outras pessoas. É isso que vai fazer com que as pessoas entendam que a sua capoeira é diferente, que você está cobrando aquele valor, mas tem um motivo, que é porque você sabe o que você está falando. Um pai de aluno, por exemplo, vê que você é um professor de capoeira, mas que você entende de psicomotricidade, que você sabe o que é ludicidade, que você sabe ensinar capoeira para uma criança qualquer ou para uma criança que tem autismo, que tem hiperatividade, que você sabe diferenciar a hiperatividade do autismo, que você sabe ensinar capoeira para qualquer tipo de criança. Se você... Gente, a gente lida com vários pais que alguns às vezes não têm escolaridade, mas alguns têm faculdades e têm autoconhecimento, principalmente os pais dos alunos aí, que às vezes têm alguma necessidade especial, que têm alguma deficiência física, são os pais que estudam demais aquilo ali. Agora, se um pai chegar para você e falar assim, olha, o que a capoeira vai agregar na vida do meu filho? Às vezes você não sabe nem explicar. E eu não falo só de questão de escolaridade, não. Até tem alguns pais de alunos que não têm escolaridade e acham que a capoeira não vai agregar em nada na vida do filho dele ou do filho dela. Né? Então, você saber explicar isso daí, você ter esse conhecimento, essa informação. Então, é muito importante você ter uma profundidade de conhecimento naquela área, né? Que no caso é da capoeira. E o que você ensina é uma novidade? Igual eu falei aqui, é uma novidade? São poucas pessoas ou são muitas que sabem? Né? Se você criar alguma metodologia nova para poder ensinar capoeira e as pessoas verem valor nisso, você poderia cobrar qualquer preço. Tá? Você poderia cobrar qualquer preço. É igual se, por exemplo, uma pessoa vir agora, uma empresa de carro, criar um carro que não precisa de gasolina, que é movido só a ar. O carro só funciona, ele é movido a ar, não precisa de mais nada. Você liga e ali no motor dele já entra o ar e o carro funciona, não gasta energia, não gasta gasolina, não polui, não faz nada. Esse cara que criar esse tipo de carro,
ele pode cobrar o valor que ele quiser nesse carro, porque não existe, que eu saiba, não existe, tá, gente? Que eu saiba, não existe ainda um carro que é movido a ar. Pelo menos não vi vendendo aí ainda não. Já vi energia, né? Mas a ar eu não vi ainda não. Mas eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. Então, se o que você ensinar uma novidade, se aquilo que você criou for uma novidade, for raro, se é algo que ninguém viu ainda, ou que pouquíssimas pessoas têm acesso, você pode cobrar o valor que você quiser. Né? Igual eu falei do carro. Uma pessoa que criar um carro desse, ele pode escolher se ele vai cobrar 1 milhão no carro, se ele vai cobrar 500 mil, se ele vai cobrar 100 mil, se ele vai cobrar 10 mil. E as pessoas vão falar o quê? Falar, não tem outro igual, né? Realmente isso é raro, algo novo, revolucionário que a pessoa criou. Assim também é o seu conhecimento, você como um profissional de capoeira, né, professor? Esse exemplo que você falou é tão legal, né? Porque dá para a pessoa ter uma noção bem interessante, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas tem pelo menos um carro na família. Óbvio, algumas pessoas não têm acesso a isso ainda, mas a maioria das pessoas hoje em dia tem. E as pessoas conseguem ligar muito bem a esse exemplo. Então, se hoje em dia aparecesse alguém vendendo um carro aí movido a ar, como você falou, a pessoa que tem lá um carro que custava 30 mil reais e que era gasolina, se alguém aparecer vendendo um outro que não precisa colocar combustível nele, que ele custa o dobro do preço, muito provavelmente até o triplo do preço você pagaria, porque você sabe que você ia ter esse benefício depois ali, né? Ele tem um valor agregado, o qual não gastar com combustível, né? Então você tem ali algo que durante todo o período que você tiver aquele carro, você vai estar recebendo esse benefício de não pagar pela gasolina, não é? Pelo combustível daquele automóvel. Então, a mesma coisa como você falou, é sobre as aulas, né? É esse mesmo sentido. Pessoal, então olha só, eu vou até fazer uma colocação aqui, eu vi um outro comentário do Kid San, não sei se ele ainda está aí com a gente, vou até retomar aqui com ele. Sim, ele falou sobre trabalho social, tá? Trabalho social. Não está falando de precificação de aulas, botar preço no seu trabalho e tal. Enfim, professor Paraíba, que sou eu, tá? Eu já ia falar espanhol agora, não sei, estou assistindo muito seriado. Eu ia falar sei Joe. Então, olha só. É muito pessoal, La Casa de Papel, vis-a-vis. Pessoal, veja só. Então quer dizer que eu não acredito em trabalho filantrópico, que é o trabalho social, né? Que ele comentou lá. Não é esse ponto. Não é esse ponto. Eu só acho que não é dali que sai a maioria das pessoas que vão trazer um resultado. Porque não interessa a classe social dessa pessoa, não interessa o poder aquisitivo, né, de dinheiro que essa pessoa tenha, não interessa. Todos nós nos acomodamos com as situações que nós temos. Então, olha o que quer dizer, tá? Olha o que quer dizer, vou te dar um exemplo para você conseguir entender. E depois eu vou relacionar. Calma aí, você que está assistindo, calma aí. Olha só. Eu posso estar acostumado a comer caviar todo dia. E achar que isso não é nada demais. Se eu tenho condições de pagar pelo caviar todo dia, que é um prato muito caro, tá, galera? Eu nunca comi. Né? Nunca comi. Mas, enfim, se eu comesse todo dia, aquilo não ia ser nada demais para mim. Agora, com certeza, lá na África, em outras regiões do nosso país, em outros lugares muito necessitados, né? Às vezes ali de ajuda mesmo, para as pessoas poderem se alimentar. Uma pessoa que tem muito pouco lá, às vezes, vai ser demais. Às vezes, por exemplo, a pessoa não vai sofrer tanto se tiver faltando para ela feijão. Feijão para ela, às vezes, vai ser uma coisa que é igual caviar para mim hoje em dia. Fala assim, nossa, meu Deus, se fosse comer um caviar. Só relacionado ao preço, tá? Então, o exemplo, né, não interessa a nossa situação. Não interessa a nossa situação econômica. Se você tem muito pouco, ou se você tem muito, em relacionado a onde você pode chegar. Aonde você pode chegar. Tá? Então, o que eu quero dizer? Quer dizer que então você não deve fazer trabalho filantrópico, não deve dar aulas sociais? Claro, faça. Principalmente se aquilo te completa, se aquilo é uma coisa que você faz para dar uma contribuição, né, para a sociedade de uma forma que você fala assim, poxa, isso aqui é uma coisa que tá dentro do meu tempo, eu posso fazer isso.
eu posso fazer isso, legal. Olha, esse trabalho que nós fazemos aqui no Viver de Capoeira é um trabalho filantrópico. Né? Nós dividimos aqui conhecimento que a gente pagou e algumas vezes pagou muito caro. Às vezes levou anos, 20 anos, 15 anos, muito tempo para a gente poder adquirir. E a gente faz aqui de uma maneira filantrópica. Né? É só uma outra maneira de fazer. É só uma outra maneira de fazer. Mas você que está aí do outro lado nos ouvindo e tem nos seguido aqui nesse projeto, tem pegado aqui as nossas dicas, as coisas que nós compartilhamos, que nós implementamos, coisas lá do campo de trabalho que a gente aplica nas escolas, nas academias, que traz retorno financeiro para a gente compartilha aqui de uma forma gratuita. Não cobramos nada por isso. É a nossa forma de fazer a nossa contribuição para o mundo também. Tá? Mas eu acredito que aquelas pessoas que geralmente, veja como eu estou colocando de uma forma relativa e não como uma regra. Não como uma regra. Eu acredito que as pessoas que geralmente são capazes de investir, elas têm maior possibilidade, geralmente elas chegam mais longe. Porque elas estão fazendo uma ação muito mais consciente, elas estão considerando muito mais coisas para poder absorver esse conhecimento. Logo, você dá muito mais valor. Se você pagasse hoje em dia por um curso, pagasse nada por esse curso, me conta outra, que você ia estudar esse negócio a fundo, com todo o gás. Geralmente é assim que acontece? Não é assim que acontece. Agora, se você paga, às vezes, 40 mil num curso, você vai devorar esse curso. Por quê? Porque você tem uma corda no pescoço. Você pagou muito caro pelo aquilo. Então você não pode deixar perder nada. Você não pode perder um segundo da atenção daquele professor que está ali. Não estou justificando que você deve cobrar um valor absurdo pelas suas aulas. Quem chegou aqui na hora da live e ficar comentando bobeira aí relacionada a isso, é porque não pegou a parte do início dessa live. Tá? Porque a gente deu todas as ideias e dicas aí para você conseguir entender o que a gente está falando aqui agora. Tá bom? Então, preste atenção nisso, tá? Faça sim trabalho filantrópico. Como eu disse, é isso aqui que a gente está fazendo, um trabalho filantrópico. A gente está cobrando nada de vocês e estamos compartilhando conhecimento que a gente julga que tem maior valor para nós. Coisa que a gente moveu meio mundo para poder chegar lá. Mas às vezes mais tempo, mais da metade da minha vida para poder adquirir esses conhecimentos. Eu, instrutora Bruna, mestrando Paulo Ricardo, professora Laís, e nós não estamos cobrando nada por isso. Mas ainda assim, né? Então, eu quero dizer que eu não acredito nesse trabalho filantrópico, poxa, senão a gente não estaria fazendo essa página. Eu acredito em vocês que estão aí do outro lado, que estão absorvendo esses conhecimentos, tá? Mas eu acredito também que essas pessoas que estão aí também têm que ser capazes de dar um passo a mais, porque senão você vai ser só mais um ali que só deixa o conhecimento passar, você não pega aquilo como uma coisa forte o suficiente que você vai poder utilizar para poder trazer, de repente, mais retorno financeiro para você, para você depois abençoar sua família lá, seja como, né, trazer mais comida para dentro de casa, morar numa casa melhor, dar, de repente, um automóvel para vocês se deslocarem, de repente fazer uma viagem legal com a sua mais família, pessoas com seus também, amigos, né? de repente ajudar alguém da sua família que precisa, tá bom? Nossa! Entendeu, galera? Então, vou pegar então no último ponto aqui para a gente fechar a nossa live. Não sei, eu acho que falta pouquinho tempo aqui. Então, pessoal, se tiver pergunta, pode colocando aí que a gente vai responder uma ou duas, tá bom? A gente vai responder uma ou duas, tá? E eu vou pegar a última parte aqui, que é mais curtinha aqui dessa live, sobre ainda como precificar suas aulas. Pessoal, então, é melhor você cobrar mais barato ou é melhor você cobrar mais caro pelas suas aulas de capoeira? Depende também. Depende também do seu objetivo. Algumas vezes as pessoas ainda não te conhecem, as suas aulas não tem como as pessoas terem uma percepção de quanto as suas aulas vai agregar para as pessoas. Então não tem como, às vezes, você começar lá de cima. Às vezes você vai ter que sim cobrar um valor um pouquinho mais abaixo, para que as pessoas possam experimentar e sentir o valor percebido ali das suas aulas. Principalmente quando você está preocupado em expandir. Mas lembre sempre que tem aquele balanço que eu falei mais atrás. Se você cobrar
muito pouco as pessoas não vão se comprometer, elas não vão ter resultado. Então você está prejudicando elas. Tá? Então, preste atenção nesse balanço. Existe um valor real, um valor justo pelas suas aulas, que é relacionado à percepção que a gente falou lá, o quanto ela agrega para as outras pessoas, o quanto de benefício que as pessoas enxergam nas suas aulas, tá bom? Então, quando você entende esse balanço, você consegue precificar de uma forma muito eficiente e justa para você e para as pessoas que vão absorver os conhecimentos e os conteúdos que você passa durante as suas aulas, ok? Então, é melhor cobrar mais caro ou é melhor cobrar mais barato? Vai depender do seu objetivo. De repente, por exemplo, sobre o objetivo expansão, que tem vários objetivos, expansão talvez cobrar um pouco mais barato, você vai ter mais volume, que é o quê? Mais alunos. Então você vai conseguir uma quantidade maior de alunos. Quando você tem uma quantidade maior de alunos, mais pessoas estão experimentando a sua aula. Então depois você de repente consegue ajustar o seu preço, ajustar um pouco o seu preço. Não é preço de banana, hein, galera? Não é preço de banana, eu já falei, tem um balanço, tá? Mas, então, você consegue, de repente, um volume maior. E gente chama gente. A gente já comentou isso aqui com vocês. Gente chama gente. Uma turma cheia tende a entrar mais alunos. Uma turma vazia, poxa, ninguém quer entrar na loja onde não tem ninguém. Ninguém quer entrar numa loja onde não tem ninguém. Se você vê uma loja completamente vazia, você tem restrições. Você fala assim, cara, deve ter alguma coisa errada com essa loja. Ou tá caro demais, ou as coisas ali não são boas. Tá? Então, a mesma coisa soa sobre as suas aulas. Não quer dizer que é verdade, tá, galera? É o que a turma cheia ou a turma vazia diz só quando a pessoa olha. Beleza? Então, leve isso em consideração. Será que eu devo cobrar mais caro? Será que eu devo cobrar mais barato? Ok? Então, olha só. Agora, quando você tiver a possibilidade de cobrar mais também, é claro, se as suas aulas agregam, igual eu falei lá, se as suas aulas agregam muito, é claro, é justo você cobrar um pouco mais. Afinal, um médico que fez residência, fez doutorado, fez mestrado, fez um monte de especializações, você acha que ele vai cobrar a mesma coisa pela consulta que ele dá? Ele é muito especialista naquilo que ele está falando. Você acha que ele vai cobrar a mesma coisa que uma outra pessoa que é somente um clínico geral e não tem nenhum tipo de especialização, nenhum tipo de outros cursos ainda, né, para formar a especialidade dele ainda mais? Lógico que não vai. É por isso que algumas pessoas cobram um grande valor, cobram mais do que a maioria das pessoas e tem uma agenda lotada. Por quê? Essas pessoas, elas agregam muito valor. As aulas delas agregam muito valor. Tá, pessoal? E vocês já viram aí. A Bruna falou aqui atrás agora. Como você pode fazer as suas aulas se tornarem cada vez melhor? Como você pode fazer isso? Tá? Pessoal, então, esse último ponto. Lembre-se sempre disso. Não foca no dinheiro. Você não tem controle sobre isso porque está nas pessoas. Foca em entregar mais. Sempre mais do que as suas aulas realmente custam. Então, quando você sabe que você está fazendo um trabalho legal, quando as suas aulas parecem baratas, o que a pessoa que fez as suas aulas falou que está barato? Porque suas aulas são boas demais para custar o quanto custa. Então, sempre tente fazer isso. Extrapolar ali o imaginário da pessoa. A aula que ela imaginava foi ainda melhor. É esse tipo de resultado que você tem que focar. Tá? De agregar cada vez mais. A Bruna está me falando que eu só tenho 1 ou 2 minutos. Então deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Bruna. Você quer falar mais alguma coisa enquanto eu olho? Não, acho que era só isso mesmo. Você completou bastante aí. Só falar também para a galera que às vezes tiver alguma dúvida, né? Que a gente não vai poder estender mais aqui, que o nosso tempo da live está acabando. Acho que agora falta 1 ou 2 minutos. Mas a galera que tiver alguma dúvida, que quiser falar alguma coisa, pode entrar em contato com a gente na página, né? No Viver de Capoeira, pode mandar no direct, que a gente está sempre respondendo todos vocês. A gente se comprometeu em responder 100% das pessoas que enviarem dúvidas para nós. Inclusive, estamos recebendo várias perguntas, estamos ajudando várias pessoas aí, beleza, galera? Tá, galera? Então, de segunda a sexta, somente na sexta-feira é às 18h. Nos outros dias da semana, às 19 horas da noite, tem live aqui no Viver de Capoeira, sempre com um tema pertinente a você, né, que quer aprender a trabalhar com capoeira em escolas, academias, enfim, quer aprender, quer ter mais profundidade, quer ter mais conhecimento, quer aprender como crescer. Ó, vem com a gente aí nessas lives aqui que a gente está passando para vocês.